Você não imagina como é que eu vim parar na carreira de vendas. É muito curioso, eu vou te contar hoje, tá? Como é que isso funcionou. É o seguinte, tem coisa na vida que acontece por competência, tem coisa que acontece por sorte, né? Tem coisa que acontece pela combinação dessas duas coisas. Eu fiz faculdade em Campinas, na Unicamp, já vou pular para esse pedaço da história. Não tinha tido contato nenhum com vendas nunca na minha vida. E aí eu tive sorte de namorar uma moça nessa época que trabalhava numa empresa maravilhosa, incrível, e essa moça disse que você deveria fazer esse processo seletivo. Eu fui fazer esse processo seletivo e ali eu caí meio que numa confusãozinha de vagas e basicamente eu tive que escolher, ou você vai para finanças, ou você vai para logística, ou você vai para vendas. Fiquei sabendo que vendas tinha carro, celular, computador. Eu vim numa família meio humildona, eu falei, cara, não quero nem saber o que faz, eu vou para essa direção aqui. E fui para vendas. Aí entro nessa empresa e eu me sinto um peixe fora d'água. Essa é a verdade. Que chato, né, que é se sentir um peixe fora d'água, sentir que você não pertence àquele ambiente. Mas era uma galera que vinha de outro lugar, era uma galera que tinha uma outra experiência, era uma galera que vinha de determinadas bolhas sociais diferentes da minha. E tudo bem, mas eu me senti um peixe fora d'água e tinha uma galera muito inteligente ali. Mas tão inteligente que às vezes eu nem entendia o que a galera tava falando, pra te falar bem a verdade, assim. Mas eu continuei andando com esse povo aí que era inteligente e na medida que você escolhe caminhar com gente boa, com o tempo você vai ficando bom também. Então a minha trajetória lá dentro foi me melhorando. E vendas era um ambiente muito competitivo, foi um ambiente que me formou para além do trabalho, né? Pessoalmente eu melhorei em termos de comunicação, qualidade de relações, porque eu aprendi a manejar objeções e até, né, nos relacionamentos isso foi legal. O ponto é que esse é um ambiente competitivo e aí eu lembro bem num dos anos que a gente foi para a reunião nacional de vendas, né? A convenção de vendas, toda grande estrutura industrial de empresas grandes tem isso. E aí naquele dia, no último dia, eu tava todo esquisito, né? Era a primeira vez que eu tava indo. E no último dia era o dia dos reconhecimentos. Então tinha uma galera que eu conhecia, um povo que eu conhecia que nós vamos chamar o palco agora premiação por vendas. E aí esse cara subiu lá no palco uma vez. Pô, legal, agora nós vamos chamar galera que se destacou em determinada marca, das várias marcas que a P&G tinha, subiu de novo no palco. Cara, tinha cara ali que subiu 2 vezes, 3 vezes. E eu, nesse dia que me marcou muito a memória, adivinha quantas vezes eu subi? Eu não subi nenhuma, rosca, não subi nenhuma vez. Então, tudo foram flores nessa história. Mas eu entendi que eu precisava melhorar, eu precisava mexer, eu precisava ajustar alguma coisa para poder performar em vendas. Eu tinha escolhido aquilo, eu adorava aquilo, mas por alguma razão eu ainda não conseguia entregar os melhores resultados. 2 coisas aconteceram. Eu tive que mergulhar nos dados dos meus clientes, nas informações, porque eu aprendi nessa época que os dados contam história, mas você tem que saber ler. Então, mergulhei nos dados, comecei a entender, tirar mais insights e ao invés de, nos meus clientes, brigar por atenção para que o vendedor olhasse para mim e não olhasse para outra indústria, eu mostrava para esse vendedor onde é que ele ia ganhar mais dinheiro vendendo mais, eu mostrava as oportunidades. Isso mudou o jogo. Segunda coisa, eu entendi que não adiantava eu massacrar o vendedor e cobrar ele insistentemente pelos resultados. Eu entendi que eu gerava melhores resultados para esse vendedor se eu explicasse para ele como é que ele tinha que fazer. E que esse jeito funcionasse para ele, funcionasse para A, B e C vendedores. Então eu fui entendendo a importância de processo. Pô, legal pra caramba, massa! Fomos para outro ano, Convenção Nacional de Vendas. Muita água passou debaixo dessa ponte, aí chegou o dia das premiações. Eu já estava com o peitinho um pouquinho mais estufado nessa época aí, estava com alguma expectativa. E aí o João vai lá, sobe a primeira vez no palco, pô, legal. Aí o João sobe uma segunda vez no palco. O João sobe uma terceira vez no palco. Eu tinha entendido algumas coisas. Eu tinha entendido que alguns botões faziam diferença. Legal, tudo muito bom, tudo muito legal. Mas parte daquela turma muito inteligente que eu comentei com você, em determinado momento, foi vendido. João, as pessoas foram vendidas. Sim, as pessoas foram vendidas junto com uma marca. A Duracell, que era uma marca da P&G naquela época, foi vendido
para a Berkshire, que é uma holding de investimentos do velhinho investidor, né, do Warren Buffett, e foi meio que de porteira fechada, foi a marca, as pessoas, foi tudo junto. Legal, parte das pessoas que tinham trabalhado comigo durante essa trajetória na P&G foram juntas e rolava um chaveco. João, vem pra cá, vem que a água é quentinha, vem que aqui é legal. E a verdade é que a P&G me retinha, tinha alguns programas lá de retenção de talento. A essa altura, ó que chique, eu já estava meio visto como talento lá, então tinha retenção. E esse namoro aconteceu em algumas rodadas até que eu aprendi uma coisa, isso serve para você também. Eu aprendi uma coisa com um grande amigo, que você não diz não para uma boa oportunidade. Claro que, né, respeitando seus valores, né, aquilo que faz sentido para você, mas você precifica. Se tem uma coisa que faz sentido, tá dentro, não te machuca nenhum valor, nenhuma convicção, mas que de repente é difícil, é desafiador, você não diz não, você precifica. E numa dessa, a vida vai te apresentar oportunidades interessantes. Então, eu precifiquei a minha ida em determinado momento para a Duracell e, pasmem, os caras pagaram. Eu fui vendido, basicamente, né? Fui comprado, que nem um saco de arroz, só que grandão e de topetinho. E aí fui para a Duracell, fui ser nacional de vendas na Duracell. Quase 70% do negócio Brasil dentro da minha responsabilidade. Foi uma experiência maravilhosa, super rica, atuava nacionalmente com todos os clientes do canal indireto, alguns varejos também, contato com uma porrada de problemas diferentes, uma cadeira quentinha, tá? É legal ser nacional de vendas, muito legal, você tem o respaldo de uma grande marca. E basicamente nessa época, o que eu aprendi diferente do que eu já sabia de P&G é o aspecto financeiro do negócio. Então na P&G a indústria foi uma escola maravilhosa. Agora na Duracell, que era um grupo de investidores, as coisas têm que dar dinheiro, tem que dar retorno financeiro. E foi ótimo para fazer o que eu faço hoje, porque eu entendi que na linha final, tudo que a gente fizer e estruturar só faz sentido se na prática isso traz mais resultado. Pô, legal. Cheguei lá no morro, cheguei lá no pico. Tava feliz lá, tava quentinho, tá? É gostoso lá, é confortável. João, por que você foi sair, foi se meter nesse negócio? Cara, é o seguinte, nessa subida eu conheci muitos negócios. Muitas empresas familiares, empresas que podiam e, na minha opinião, deveriam vender muito mais do que vendiam. E aos poucos o meu coração estava meio que em dúvida, foi criando ali um desejo de atuar mais diretamente com esses negócios que podiam vender mais, mas que não vendiam, porque não tinha orientação adequada, não tinha gente pensando em estratégia para isso acontecer. Estou falando de negócios grandes, tá? Atacados, distribuidores, muitos deles com atuação nacional. E cara, aí eu peguei lá de cima, eu vi essa turma, eu vi essas empresas e eu resolvi descer o morro de novo. Eu resolvi começar de novo. Eu resolvi estruturar negócios que ajudassem empresas a crescerem, a venderem mais, a faturarem mais. E esse é um pouco da história de como é que eu passo a atuar com estruturação comercial. Então, de lá para cá, fundei consultoria de vendas, de lá para cá já estruturei processos de mentoria de venda e basicamente nós temos um grande propósito hoje que é, por acreditar que toda empresa pode e deve vender mais, a gente conecta essas empresas com o resultado. Então, essa é a minha trajetória com vendas. Vou te dizer que vendas, para mim, vai muito além de uma ocupação, é muito mais sobre quem eu sou hoje. Quem domina vendas nunca mais fica pobre, não sei o que falo isso, é o Flávio Augusto, acredito nisso com todas as minhas forças e entendo que vendas é um motor de transformação de resultado de empresas, de resultado de pessoas e por isso é um prazer, é um tesão trabalhar com isso hoje. E se você se identifica com alguma parte dessa história, seja porque você também teve sua trajetória executiva, seja porque você vende, ou porque teu negócio vende, tem uma estrutura de vendas, ou tem iniciativas de vendas, se você entendeu que vendas é um motor que pode acelerar teus resultados, pode transformar teus resultados e tua vida, é legal te ter por aqui. Então fica por aqui, se inscreve no canal que a gente vai falar muito sobre isso ainda.